Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Salzani. Estou aqui com uma proposta de oficina para a gente construir um autômato simples. Então a ideia é a gente usar, lógico, materiais que a gente consegue ter em casa, de fácil acesso, basicamente papelão. E aí a proposta é que a gente possa construir um mar. Bom, na sequência do vídeo tem uma breve apresentação dos materiais e um passo a passo para que a gente possa executar esse autômato. Chamei a família, chamei as crianças, é uma oficina que dá para fazer com os pequenos, eu acho que é legal vocês auxiliarem em alguns momentos de corte. Usem a criatividade, customizem, pintem. E vou deixar no final do vídeo um contato, se alguém quiser um pouco mais de informações sobre autômatos, só me escrever ou mandar um sinal de fumaça, eu respondo. Boa oficina para vocês, divirtam-se durante a construção. O arame pode ser ou um arame galvanizado, que são esses aqui, mais clarinhos, encontra fácil em qualquer loja de materiais de construção, ou um arame conhecido também como recosido. Esse arame é um arame um pouco mais molinho, então é mais fácil manusear. Quem tiver um pouco mais de dificuldade, pode ser um arame desses mais molinhos, tá? Eu aconselho a gente usar uma medida entre 1,5 mm e 2 de diâmetro. Se for um arame muito fininho, ele não vai ter sustentação para a construção do eixo. Nessa primeira fase, nós vamos cortar as peças que vão compor a nossa caixa. São duas peças de 11 centímetros por 9, duas peças de 16 centímetros por 9 e uma peça de 11 centímetros por 16. A partir daqui, nós já vamos juntar as peças em uma colagem que pode ser tanto com cola quente como uma cola rápida, e assim a gente constrói a nossa pequena caixa. Uma base e as 4 laterais. Para o corte das ondas, a gente vai separar algumas peças com medidas de 13 centímetros por 6 centímetros. Então, no primeiro momento, a gente vai cortar todas as peças no formato retangular. No segundo momento, nós vamos determinar o desenho das ondas. O que é interessante aqui, para que no final a gente tenha um resultado interessante de movimento, é que esses desenhos sejam intercalados. Então, nós vamos ter dois desenhos diferentes, entre aspas, de ondas. Então, enquanto esse meu primeiro desenho começa aqui, mais ou menos, ao invés de a gente repetir idêntico esse desenho em todas as ondas, a segunda onda, o bico da onda vai intercalar com o meio dessa ondinha aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Quantas ondas a gente precisa? Quem vai determinar isso é a espessura do papelão que vocês estão usando. O que a gente precisa é que, com a nossa caixa pronta, a gente tenha um número de ondas que possa preencher toda a parte de dentro da caixa. Então, se eu tenho um papelão um pouco mais grosso, logicamente eu vou precisar de menos ondas. É importante que elas estejam preenchidas aqui, sem que tenha um espaço muito grande entre elas, e também elas não podem ficar muito esmagadinhas. A gente precisa de um volume que se acomode dentro da caixa. Bom, com as ondas todas cortadas, a gente pode ir para um esquemático de furação da nossa caixa. Então, nossa caixa vai ter dois eixos. Um eixo que é um eixo que sustenta as ondas e um outro eixo, que vai passar por aqui, que é de onde sai a nossa manivela e a energia que faz movimentar as ondas. Mas antes de falar dos eixos, a gente precisa fazer essa furação por onde os eixos vão passar. Então,
as medidas são essas, mais ou menos. Para o eixo pivô das ondas, 3 centímetros por 3 e fura. Vocês podem usar o próprio arame ou algum objeto pontiagudo. E na outra pontinha aqui desse retângulo maior, a furação é 4 centímetros, essa distância, 5 centímetros, essa distância. A gente também tem que furar o ponto fixo das ondas. Então, todas as ondinhas terão o mesmo furo. 1 centímetro por 1. Gente, os eixos. Para os eixos, nós vamos precisar de 2 pedaços de arame. Eu anotei aqui mais ou menos 13 centímetros, já que a nossa largura de caixa tem 11 centímetros. E o que a gente precisa é que o arame passe um pouquinho só para cada lado. Se vocês cortarem um pouquinho maior, não tem problema, porque depois que a caixa estiver montada, a gente também consegue cortar os excessos. Então, um dos eixos é praticamente reto, então a gente precisa só cortar um pedacinho do arame. Eu sei que quando a gente corta o arame do rolo, ele vem um pouquinho torto, mas com um pouquinho de paciência a gente consegue ir ajeitando o arame e tentando deixar ele mais retinho possível. E o outro eixo é um eixo que vai ser a nossa manivela, e a partir da manivela nós vamos criar um certo espiral aqui, que vai ser um espiral assim bem longo, não vai ter tantas ondas como aqui no desenho, a gente só precisa de uma onda, mais ou menos, para que quando a gente gire esse eixo, essa espiral é que vai fazer o movimento de levantar e descer as ondas. Então, um eixo com 13 centímetros, que vai ser o eixo que vai segurar as ondas, que a gente chama de pivô, e o outro eixo pode ser maior, ele está aqui com 13 nessa parte, mas como a gente vai dobrar, vocês podem cortar aí com pelo menos uns 18, 19 centímetros. Pessoal, para a construção do eixo, que vai ser a nossa espiral, mais a manivela, então a gente vai ter lá um pedaço de arame de mais ou menos 17, 18 centímetros, não é? O que a gente vai fazer é pegar 1/3 desse arame, mais ou menos. Então a gente vai pegar essa parte e com o auxílio de um cabo de vassoura ou de um rodo, nós vamos criar aqui, ó, uma voltinha. Pode abrir um pouquinho para tirar depois, não tem problema, só para a gente ter uma base. E aí, a partir dessa voltinha aqui, que a gente tem, quase que um lacinho, a ponta menor a gente vai dobrar para direita ou esquerda, não sei como vocês estão vendo no vídeo, e essa maior aqui para o lado contrário. Então, a gente vai ter esse desenho aqui, olha, no final. Virando aqui a peça para todos os lados, né? Aqui a gente tem uma linha reta, né, entre as duas pontas. E aí, a partir daqui, o que a gente vai fazer é só puxar esse arame para a gente suavizar um pouquinho essa espiral, olha só. É disso para um pouco menos, que a gente quer um movimento mais suave das ondas aqui. Então, é só puxar as duas pontas. Lembrando que esse pedaço aqui, onde o espiral foi formado, ele tem que ter pelo menos uns 11 centímetros, que é a largura da nossa caixa. Então, olha só, essa pontinha aqui, né, que é reta, vai passar de um lado do furinho e a ponta maior do outro lado do furinho. E a parte que tem uma espiral fica aqui dentro da caixa apoiado nas ondas. Bom, continuando o eixo, a gente pode usar até a caixa aqui mais ou menos de referência, para a gente marcar aqui, ó, com o dedo. Pode ter uma folga lateral aqui, tá, pessoal? Não precisa ser justo. Então, marquei aqui esse comprimento, lembrando que tem que passar outra pontinha também. E aí aqui a gente tem uma curvinha de 90 graus, olha só. E aí, a outra metade aqui, né? A outra parte que sobrou, a gente vai pegar a metadinha e virar mais 90 aqui, que vai ser a nossa manivelinha. Então, esse é o nosso eixo de movimento, né? Então, a gente já tem a manivela numa ponta e a espiral aqui, que vai controlar o movimento das ondas.
Bom, agora que a gente já tem todos os componentes, né, desse autômato, que é a base, né, uma caixa onde esse mecanismo vai ser acomodado, os dois componentes que a gente usa, né, que é um eixo fixo, que a gente chama de pivô, e um eixo de rotação, que nesse caso é composto por uma manivela e uma espiral, que vai dar um movimento para as ondas, e todas as ondas. É um momento que a gente pode definir entre montar, né, já que a gente tem todos os componentes, ou a partir daqui fazer algum tipo de customização. Então, assim, eu aconselho a vocês que esse é um momento que a gente pode pintar as ondas, de repente, se vocês quiserem usar uma cor, né? E aí a gente vai fazer uma montagem, né? Como a gente faz isso? O primeiro eixo que a gente pode passar é o da espiral. Então, a vantagem de trabalhar com um arame, e aí uma peça fininha e única, é que a gente consegue transpor, né, ultrapassar esse eixo por aqui de uma forma mais rápida e mais simples. Bom, o eixo com a manivela vai naquele que tem a distância maior, né? Não naquele que é de 3x3. Então, o 3x3 é onde vai o eixo reto, que é o pivô das ondas, e aí o outro furo, que atravessa aqui, é o que vai a manivela. Então, a gente pode passar esse eixo por aqui, levar ele até lá o outro furinho, pronto. Ele já está lá dentro da caixinha. Uma dica aqui é, vocês podem, esse eixo ele não pode sair, né, de dentro da caixa. Então, para lá ele não vai, mas se eu puxar, ele pode escapar aqui. Vocês podem ou dobrar essa pontinha com um alicate ou algo do tipo, né, dobrar ela para baixo, ou ainda cortar um outro pedacinho de papelão qualquer, faz um furinho, bota ele justinho e dá um pinguinho de cola aqui. Então, esse eixo já está lá na sua posição. Ele não sai mais daqui. Gente, para fazer a montagem das ondas, agora a gente pega o eixo maior, que é um eixo reto. Nós vamos passar ele aqui, ó, naquele furinho que a gente marcou aqui, 3x3. E aí, olha, sem passar ele totalmente, a gente começa a montagem das ondas aqui dentro. Lembrando, olha só, que a outra ponta da onda fica só apoiada em cima do eixo lá da manivela. Gente, olha só, então aqui é a nossa última onda, né? Então eu posso dar uma apertadinha aqui, olha lá, a ponta do meu eixo ainda não varou, eu tenho um espaço para vestir a última onda, encaixei, eu posso dar uma juntadinha até encontrar o furinho lá do outro lado. E aí essa sobra eu posso, né, como eu propus aqui um pouquinho antes, eu posso dobrar uma pontinha com a mão mesmo. Olha só. Do outro lado eu posso cortar esse excesso também. E ou dobrar ou, como eu disse antes, usar um pedacinho de papelão também para bloquear, né, para que esse eixo não saia aqui da caixa. Então, passa o papelãozinho, um pinguinho de cola. E é isso. Tá pronto aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha só.